tirar o sapato aqui para ficar melhor para eu enxergar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pega aí a tua Bíblia no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O tema dessa campanha que me foi passado, Amós capítulo 9, o versículo 11. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome nessa noite, Pai. Todos acharam? Aleluia. Confesso que eu estou bastante cansado, mas nós vamos dar glória nessa noite para Jesus. Amós capítulo 9, versículo 11, diz assim: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas brechas ou as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Amém? Senta aí nessa noite. Vai ser bem breve, mas eu sei que o Senhor, Ele já falou comigo, já falou com você, e eu sei que Ele vai continuar falando. Eu sei que Ele vai falar no dia de amanhã e no outro dia também, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia eu tornarei a levantar a tenda de Davi. Eu confesso, irmão, que eu fui estudar esse tema e eu falei: Jesus, é isso mesmo? O que é mesmo? Que eu não estou entendendo é nada aqui, né? Não estou entendendo nada que tu quer falar que é a tenda. E aí, o que tem a ver a tenda, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui estudando, eu fui ler o capítulo todo. Louvado seja o nome do Senhor. E se você prestar bastante atenção, a partir do versículo 1, do capítulo 1 de Amós, louvado seja o nome do Senhor, vai falar do povo de Israel, um povo rebelde, um povo difícil. Louvado seja Deus, um povo ignorante que não queria nem entender aquilo que Jesus queria falar, e muito menos aceitar aquilo que era para eles aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai falar de um povo difícil de conviver, irmão, difícil de conversar. Aleluia, difícil de todas as formas. Vai falar do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz umas anotações para eu não esquecer aquilo que Jesus está falando comigo. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus visita os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concorda com as palavras dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor, que Amós falou assim: meu filho, agora escuta aqui o que eu vou te dizer. Depois que essa profecia for cumprida, depois, louvado seja o nome do Senhor, que for falado isso que eu estou falando, aí sim voltarei, reedificarei a tenda de Davi que está caída, levantarei das ruínas e tornarei a edificá-las, para que o resto dos homens busque ao Senhor. O Senhor fez essa profecia, irmão, para aquele povo, para ver se o povo se rendia a Jesus, a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor prometeu tantas coisas para ver se o povo de Israel, aleluia, amolecesse o coração, para ver se eles entendiam aquilo que Jesus tinha para fazer com eles. Mas a Bíblia fala que quanto mais Deus fosse falando, quanto mais aquelas palavras fossem faladas, quanto mais a profecia fossem dizidas naquele lugar, mais o povo endurecia o coração e não aceitava aquilo que Jesus tinha para aquele povo. Tudo que era falado, irmão, naquele lugar, tudo que era dito por Deus, eles não acatavam. Já foi falado aqui que para a gente obter milagre, tem que obedecer. Já foi falado que para a gente tomar posse daquilo que é nosso por direito, nós temos que obedecer. E eu digo uma coisa para você nessa noite: você não vai alcançar nada na paz do Senhor sem ao menos você obedecer aquilo que Ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é muito forte, isso é muito real, irmão. Aleluia, porque o Senhor Ele não dá nada de graça, e muito menos de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo tem que ter um preço. E o preço que existia naquele povo de Israel é que eles ao menos obedecessem aquilo que o Senhor fosse falar com eles. E mesmo assim, nada, irmão, nada acontecia. Israel não mudava o coração, nada acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo o livro de Amós vai falar sobre a história de Israel. O povo rebelde, um povo ruim, um povo egoísta, um povo hipócrita, um povo idólatra. Vai falar a história toda de Israel.
Louvado seja o nome do Senhor. E agora também vai falar sobre as lamentações, a destruição. Louvado seja Deus que Israel sofria. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre os pecados. Era um povo muito pecaminoso, um povo muito idólatra. E a Bíblia fala que a glória dele ele não divide com ninguém, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A glória dele ele não divide com ninguém, ele não reparte com ninguém, muito menos ele dá para alguém. E o povo de Israel era um povo muito idólatra. Eles construíam, louvado seja o nome do Senhor, prestava adoração a deuses, louvado seja Deus, faziam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, estátuas para deuses, e o Senhor era o que prometia a vitória, o que prometia o milagre, e nada deles se rendeu. E nessa noite eu quero dizer uma coisa para você, no nome de Jesus, na direção do Espírito de Deus. Se Ele mandou você fazer algo, faça correndo. Se Ele mandou você ir, vá correndo, irmão. Se Ele mandou você falar, fale correndo. O que Ele mandou para você fazer, obedeça a voz do Senhor, irmão. Aleluia, Deus. Porque vai passando dias, vai passando o dia, o tempo vai passando. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a profecia que era para ser cumprida na minha vida e na tua vida não vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí muitas das vezes nós vamos fazer o quê? Colocar o Senhor na parede. Porque o povo de Israel fingia que adorava Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para ver se Jesus abençoava logo o povo. Aleluia, achando que, irmão, que com Deus o povo brinca. Achando que com Deus o povo se escarnece. Eu quero te dizer que com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém se escarnece. Ele não deixa se escarnecer não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer que existe um Deus na terra, que tudo Ele vê, que tudo Ele contempla, que Ele sabe de tudo e de todas as coisas, principalmente aquilo que se passa aqui dentro. Antes da gente sentir, antes da gente pensar, antes do medo da gente falar, Ele já sabe o que passa aqui dentro. Então eu quero te dizer que com barganha você não tem vitória. Aleluia, com cara de choro, com cara de coitado também a gente não obtém vitória, a não ser obedecer a voz do Senhor. E quantas das vezes Deus falou para aquele povo de Israel: meu filho, você precisa obedecer o que eu estou dizendo. Obedeça aquilo que eu estou falando. Louvado seja o nome do Senhor. Obedeça tão somente aquilo que eu estou mandando você fazer. E quanto mais era falado, mais o coração do povo se endurecia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que sobre o pecado de Israel, era um povo que bebia, era um povo que se aproveitava dos pobres, era um povo que mentia, era um povo, irmão, totalmente ao contrário daquilo que Jesus ordena para eu e você ser. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor jurou, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: o Senhor jurou que dias virão sobre eles, e a sua ira irá encontrá-los. Louvado seja o nome do Senhor. E se você for lá no capítulo 4, a partir do versículo 3, louvado, no capítulo 3, você vai ver, irmão, aleluia, que quando Deus falou isso para o povo de Israel, eles tentavam se esconder. Aleluia, aí o Senhor falava: você pode se esconder no mais profundo mar, porque lá eu estarei. Você pode ir até para o inferno, porque lá também eu te acharei. Você pode se esconder em qualquer lugar, porque eu também te encontrarei, irmão. Eles achavam que eles podiam se esconder em qualquer lugar que Deus não está. E eu quero te dizer o que você faz, Jesus ele está vendo, viu? Aleluia, aquilo que você faz, a não ser na igreja, o Senhor está vendo. O Senhor ele vê aquilo que eu faço, aquilo que você faz, irmão. Ele contempla as vezes que eu não agrado ao Senhor, e contempla as vezes que você não agrada ao Senhor. Assim como o povo de Israel, irmão. Era um povo que mentia, um povo que fazia totalmente ao contrário das coisas que o Senhor ordenava para eles. E eles achavam, irmão, que quanto mais eles fugiam da mão do Senhor, dos olhos do Senhor, mais eles se beneficiavam com isso. E aí a palavra do Senhor no capítulo 4 vai dizer que o olho dele estava sobre todo Israel. Aonde eles estivessem, para onde eles fossem, lá estava. Louvado seja o nome do Senhor, os olhos do Senhor. E tudo isso acontecia, irmão, a ira de Deus, a mão de Deus, porque era um povo totalmente desobediente. Milagre Jesus tem para a minha vida e para a tua vida. Vitória Ele tem para a minha vida e tem para a tua vida. Honra, irmão, Ele tem para a minha vida e tem para a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas não adianta, irmão, a gente querer tantas coisas do Senhor se a gente não obedecer.
obedecer. E quando eu falo em obediência, é em tudo que nós fizemos debaixo, ali na presença do Senhor, tem que ser em todas as formas, irmão. Aleluia. Glória a Deus. É obedecer ao seu pastor, é obedecer ao seu líder. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo isso foi constituído por Deus. Obedecer a sua liderança e obedecer muitas das vezes aquilo que o Senhor fala contigo. Aleluia. E quantas das vezes Glória a Deus. perecemos, louvado seja Deus. Quantas das vezes nos frustramos, quantas das vezes queremos desistir de tudo, de todas as coisas, aleluia, achando que Jesus não vai chegar na minha vida, achando que Ele não vai chegar na minha vida sentimental, no meu ministério, achando que Ele não vai chegar com salvação na minha casa, sendo que Ele só quer uma coisa: obedecer. E eu confesso, irmão, que muitas vezes obedecer ao Senhor é bem complicado. É bem difícil obedecer. Porque tem muitas coisas que Ele manda eu renunciar, e eu olho para aquilo e falo: Deus, tu tens certeza? Ah não, Jesus, eu renuncio a outra coisa, mas essa aqui não. Por favor, deixa essa não. E aí é onde Ele quer que nós obedecemos a Ele em todos os Fala, momentos, em todas as coisas e em todas as formas. E eu estou batendo na mesma tecla de obedecer, irmão, porque essa palavra ela tem endereço certo. Não adianta você falar: poxa, a irmã tinha que estar aqui, que essa palavra é para ela. Não, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Mas o irmãozinho falou: menina, eu tinha certeza que Jesus ia falar com ele. Não, irmão, Jesus ele achou o endereço que é a Fabrícia e achou o endereço que é você. Aleluia. Então vai tomando posse daquilo que Jesus está falando contigo. Você sabe por quê? Porque Jesus ele quer mudar totalmente a sua história. Mas para isso precisa algo que Ele requer da minha vida e da tua vida. Precisa, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no esboço dessa palavra, irmão, vai dizer sobre a vinda de Jesus. Aí tu fala: o que é que tem a ver? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, capítulo 9, versículo 11, sobre a vinda de Jesus. Aí eu não sei. Aí tu pergunta para Jesus: o que é que tem a ver? A Bíblia fala que Ele está voltando e os sinais estão aí para quem quer ver. Aí às vezes as coisas não acontecem na minha vida, na tua vida. Aí a gente vai falar: o quê? Que Jesus esqueceu de mim. Que para onde é que Jesus foi? E quantas vezes Ele manda eu e você tão somente obedecer? Obedeça, obedeça, obedeça. No capítulo 4, no versículo 11, diz assim: tudo isso aconteceu para que o povo de Israel se convertesse a Deus, para deixar a sua prática pecaminosa e se render a Deus. E tu acha que isso aconteceu? Não. Sabe quando é batido numa tecla só e mesmo assim nada acontece? Era com o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, para resumir, para eu chegar no ponto que eu quero chegar, que o Senhor decidiu destruí-los. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra foi falada: eu vou decidir destruir o povo de Israel. E eles sabiam que essa palavra estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor ia ter com Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E aí muitas vezes nós lemos esse versículo e pegamos um versículo totalmente isolado, e achamos que quando Jesus fala: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, é achando que a vitória vem, que a bênção vem, que tudo de maravilhoso vem. Quando o Senhor fala que prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, é porque Jesus ele ia ter um particular com o povo de Israel. Era um tete a tete. Sabe quando Jesus ele vai falando comigo, vai falando com você, aí a gente não dá ouvido, Ele coloca a gente na prova. Escuta o que eu estou dizendo nessa noite. Aí Ele coloca a gente no vale de osso seco. Jesus vai falando, nós não vamos dando ouvido. Aí Jesus fala: então deixa eu convidar a Fabrícia para um tete a tete, um face a face comigo, que eu quero ver agora, eu não ouvi. E mesmo assim a Bíblia fala que o povo não se rendeu à voz do Senhor. Eu achei incrível essa palavra, irmão, porque do capítulo 1 até o final de Amós vai dizer do povo ruim, irmão, um povo difícil de entender as coisas de Deus. E a Bíblia fala que eles sofriam tantas coisas, irmão, passavam por tantas agonias, era tanta prova, e mesmo assim, você já viu a vida de um crente que eu sei que você conhece, que está toda assim, embaranhada, nada muda, não tem novidade de vida, é a mesma coisa, amanhece a mesma coisa, anoitece a mesma coisa e nada muda? É um povo rebelde. É casa rebelde.
Quando Jesus fala tanto, fala tanto, fala tanto. Olha, eu tenho visto ali na minha igreja, meu Deus, a gente fala tanto para vidas ali. Esses dias eu falei, Jesus, será que eu estou falando demais? Será que o que é? Jesus já voltou e eu fiquei? Porque a gente fala, minha filha não é por esse caminho. Aí a pessoa faz questão de ir por esse caminho. Aí quando chega lá na frente, que quebra a cara, que vem totalmente destruída, fala o quê? Bem que a senhora falou, Fabrícia. Mas eu digo que não é na nossa direção, porque o Senhor sabe o endereço certo com quem Ele fala. E quando Ele corrige a minha vida e corrige a minha vida, pastora, é porque Ele quer que a gente vive novidade de vida. É porque Ele quer tirar da gente da tristeza, da desonra, da vergonha, do fracasso, da derrota, aleluia, da mesmice, e quer fazer a gente provar o gosto da bênção, da vitória, o gosto de mel, irmão. Quando Jesus fala muito comigo e com você e nos corrige, é porque Ele nos ama, irmão. É porque Ele quer que a gente viva novidade de vida. O crente que não vive novidade de vida, irmão, não aguenta servir a Jesus, não, irmão. O crente que não vive novidade de vida não aguenta passar pela prova, irmão. Não aguenta. Porque servir a Jesus não é fácil. Servir a Jesus tem o preço da renúncia. Tu já viu quão doído é renunciar, irmão? Tu já viu quão doído é renunciar à própria vontade para poder viver a vontade de Deus? É difícil demais. Louvado seja o nome do Senhor, mas isso é uma ordenança que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Renuncia. Aleluia. Eu lembro que eu tinha um sonho, até hoje eu tenho, mas não é de Deus, então, né? Eu tinha um sonho muito terrível, muito grande. E eu sempre pedi para Deus que eu queria ser polícia. Só Jesus, né? A causa. Falava, Jesus, eu com a arma que eu ia ser linda. Oh, Jesus, eu ia arrasar. Sempre era coisa de chorar. E um dia eu teve um propósito na minha antiga igreja. Eu falei, olha Jesus, olha, eu vou passar nesse concurso, ó, ser polícia. E eu, menino do céu, e aí vai. Eu lembro que no último dia, Deus usou um pastor e falou, filho, eu tenho um sonho muito grande. E menina, eu chorei, hoje Jesus realiza. E ele disse, mas é só teu, não é meu. Então nesse teu sonho eu não estou. E aí eu falei, sim, o que será que Jesus quer dizer com isso? E ele disse que esse sonho não teria para mim. Que o sonho que ele tinha para mim é eu estar aqui onde eu estou. E eu disse, eu me livre. Jesus, eu quero ser polícia, é meu sonho. Tu diz que realiza os sonhos, mas aí mais embaixo eu falo conforme a vontade dele. Aleluia. Tudo aquilo que pedis em meu nome, crendo receberei, mas conforme a vontade dele. E eu confesso, irmão, que até hoje me dói. Dói, irmão. Quando eu vejo uma policial civil, eu fico, né? Mas eu não posso me apegar àquilo que Deus não tem para mim. E aí a Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Tu acha que eu iria me sacrificar fazendo aquilo que não era da vontade de Deus? Para lá na frente eu me frustrar, irmão? Para lá na frente eu me decepcionar e colocar a culpa no Senhor? E quando nas vidas eu estou obedecendo a voz de Deus e depois se fracassando, se entristecendo e colocando a culpa em Deus? E o Senhor está falando contigo nesse Andubriacai, viu? Ei! Se Jesus falou para tu abrir mão que ele não está no negócio, abre a mão porque ele não está no negócio. Renuncia. Porque Deus ele quer que você viva algo mais além daquilo que tu acha que é bom para você, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obedeça a voz de Deus. Eu acho incrível o povo de Israel que com tantas as promessas, aleluia, que a Bíblia fala, ele ainda não obedeceu a voz de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que ele só se lamentava. Era um povo que lamentava, que nada mudava, que nada acontecia. Aleluia, mas é engraçado que o povo lamenta, mas não muda. Engraçado que o povo lamenta, mas não abre mão. Engraçado que o povo lamenta, mas não obedece a voz de Deus. E no meio da igreja, do evangelho, nós estamos assim. Pessoas frustradas, pessoas fracassadas, porque tão somente não obedecem a Deus. Ei, não faça sacrifício de tolo. Obedeça a voz do Senhor. Não faça sacrifício que Deus não está no negócio. Tem muita gente fazendo sacrifício que Deus não está no negócio. Aí acaba o sacrifício. Aleluia, o milagre não acontece. Coloca Deus na parede. Obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 27, louvado seja o nome do Senhor, mostra nesses versículos tanto que o povo era idólatra
e que o povo era hipócrita. O Senhor pergunta: ei, meu filho, me ofereceste sacrifício no deserto por 40, olha, irmão, me ofereceste sacrifício no deserto por 40 anos. Aí Jesus pergunta aqui: em Israel, tu me oferecestes a mim mesmo? Louvado seja Deus. A resposta seria não, né? Mas com certeza eles falaram que era sim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não questiona. Escuta, eu até anotei aqui para eu ler mesmo, para você entender. Escuta, porque Deus não questiona aqui sobre os sacrifícios. Ele apenas disse que nem sempre o sacrifício era para ele naquele deserto. Deus não atenta a nenhuma oferta, e sim para quem oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui quer dizer, irmão, aleluia, que o povo de Israel achava, falava, inventava, ou mentia, ou fazia que estava oferecendo sacrifício para Deus, sendo que naquela época não era para Deus, e Deus conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem que era o sacrifício daquele povo? Aí você imagina, sacrificaram 40 anos em vão. Sacrificaram no deserto, viveram 40 anos naquele lugar totalmente em vão. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel ficou cativo, porque era um povo idólatra, porque era um povo totalmente rebelde. Aleluia, porque era um povo totalmente idólatra, porque eles levaram as estátuas, levaram os deuses. O povo de Israel, irmão, olha só, o povo de Israel, eles tiveram, louvado seja o nome do Senhor, levaram as imagens para um certo lugar, e outras eles fizeram pequenas para guardar para eles, sendo que eles tinham um Deus que tinha prometido e que era fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, porque a palavra diz: fiel é aquele que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os capítulos mostram um povo rebelde. Todos os capítulos, do capítulo 1 até o final do capítulo, mostram um povo rebelde, um povo ruim, irmão. Um povo que não mudava o conceito, não mudava a mente, não mudava o sentimento, não mudava em nada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí aqui, para finalizar, Amós profetiza sobre Israel durante o tempo todo. Louvado seja Deus. E que parecia esse tempo ser bom. Parecia um povo ter dinheiro, um povo feliz. Louvado seja Deus, um povo que vivia na bonança. Louvado seja o nome do Senhor. E que nenhuma nação inimiga podia derrotar o povo de Israel. Porém, grande parte do povo fingia estar servindo a Deus, mas são ruins, tratam os pobres com injustiça e só intercedem a si mesmo do que a Deus. Apesar de muitos avisos que receberam de Deus, as pessoas não se voltaram a Deus. Eu não sei se você já leu, irmão, essa passagem de Amós. Eu estava até comentando com a minha mãe, na hora que eu estava estudando, que muitas vezes a gente acha que tudo que acontece na terra foi o diabo. Mas e você, se você pegar o livro do começo até o final de Amós, você vai ver que as pestes é Deus que manda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O gafanhoto também é Deus que manda, como mandou para o povo de Israel. Aleluia, a fome também foi Deus que mandou para castigar o povo de Israel. Louvado seja Deus. A falta de chuva e a secura foi Deus também que mandou para o povo de Israel, para ver se eles se convertessem. Aleluia, não haver plantio, não haver semente, não haver nada também, irmão. Aleluia, foi a ordenança de Deus para o povo de Israel, para ver se eles se redimiam. E tu acha que ele se redimiu?